Olá, vamos direto ao ponto na nossa explicação de hoje. Imagina só a cena, a gente se transportando direto lá para o cenáculo, naqueles momentos logo depois da última ceia. O que temos aqui não é só um registro histórico, mas é a própria palavra de Deus, que, de um jeito muito vivo, nos ensina a verdade e nos mostra o caminho para a alegria verdadeira. Nesse momento tão íntimo, a gente consegue ver uma narrativa dupla ganhando vida. De um lado, a trajetória do antigo povo de Israel e sobreposta a ela de um jeito simplesmente majestoso, a rota direta de Cristo caminhando para a cruz. Sabe de uma coisa fascinante? O Evangelho de Mateus conta que antes de saírem para o jardim do Getsêmani, Jesus e os discípulos cantaram um hino. E conhecendo bem a tradição da liturgia da Páscoa judaica, a gente tem uma certeza quase absoluta de que essa última canção foi exatamente o Salmo 118. É de arrepiar quando a gente percebe as palavras que estavam nos lábios do Salvador poucas horas antes do seu maior sofrimento. Vamos para a primeira parte do nosso estudo. O fiel amor de Deus, a base inabalável do Salmo 118. Lá no original em hebraico, a palavra usada é hesed. E olha, não é só um sentimento passageiro não, viu? Isso define um amor leal, inquebrável e pactual de Deus. É uma base totalmente firme. Quando a gente entende o peso dessa palavra, fica claro que o cuidado de Deus pelo seu povo não fica balançando de acordo com as circunstâncias. É uma verdade viva e constante. Aí vem aquele refrão maravilhoso ecoando na congregação: a sua misericórdia dura para sempre. Para os israelitas no passado, isso era um grito de gratidão depois de uma grande libertação nacional. Mas trazendo para uma aplicação bem cristocêntrica, imagina só Cristo cantando isso. Ele tinha plena consciência de que seria exatamente essa misericórdia e esse amor eternos que iriam sustentá-lo em meio a todo o abandono e agonia da cruz que já estava logo ali. Isso nos leva à segunda parte, a confiança no Senhor, mesmo nos momentos de angústia mais profunda. Aqui, o texto bíblico faz um contraste direto e muito espiritual. É infinitamente melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em seres humanos ou nos príncipes deste mundo. Um detalhe bem curioso é que muitos estudiosos consideram que esse é exatamente o versículo que divide a Bíblia bem no meio. E Cristo viveu essa realidade de forma perfeita. Ele sabia que os homens comuns iriam falhar e que os líderes o condenariam. A fé e a esperança de Jesus estavam depositadas única e exclusivamente em Deus Pai. Terceira parte. O Senhor garante a vitória sobre os inimigos que nos cercam. A imagem poética que a palavra usa aqui é fortíssima. Nações hostis vindo como um enxame de abelhas prontas para atacar. No contexto original, isso falava das nações vizinhas ameaçando destruir Israel. Mas olhando para Cristo, a conexão é direta e chega a ser comovente. Poucas horas depois de cantar essas palavras, Jesus estaria cercado por soldados romanos, por multidões zombando e por líderes religiosos furiosos. Como abelhas, eles atacaram. Mas o poder da vitória final pertencia, sem dúvida, ao Senhor. Aí acontece uma das maiores viradas de toda a palavra de Deus. Essa declaração cheia de vida prometia que a nação de Israel ia sobreviver a toda aquela disciplina severa. Mas o cumprimento definitivo dessas palavras, é a profecia exata da ressurreição. Jesus pôde declarar com total confiança que a morte não o seguraria de jeito nenhum. Ele viveria para proclamar a obra de salvação do Pai. Quarta parte. A chegada triunfal às portas da justiça. Pensa em como funcionava aquela procissão litúrgica antiga. Os israelitas, já redimidos e salvos por Deus, marchavam cheios de alegria. Eles chegavam até as portas do santuário, os sacerdotes avaliavam e permitiam a entrada dos justos e, finalmente, lá dentro, eles ofereciam o sacrifício de ação de graças. Era a festa de um novo começo na presença de Deus. Mas o mais fascinante é ver como isso se expande para a nossa realidade cristã hoje. Jesus é o nosso precursor inigualável. Ao derrotar a morte, ele não entrou apenas num templo feito de pedras, mas escancarou as portas eternas e celestiais da justiça. É por meio da obra dele que todo aquele que crê ganha livre acesso para entrar na presença de Deus. Quinta parte do nosso estudo. A impressionante escolha divina da pedra angular que havia sido rejeitada. Dá para acreditar que nenhum outro versículo do Antigo Testamento é tão citado no Novo Testamento quanto esse? Originalmente, a nação de Israel era vista como inútil pelos grandes impérios construtores da antiguidade, mas Deus a escolheu. E de uma forma plena e perfeita, Cristo foi ativamente rejeitado pelos construtores religiosos da época dele. Mesmo assim, ele foi escolhido e exaltado por Deus para ser a pedra angular, a base inabalável sobre a qual toda a igreja é construída hoje.
Olhando para o cronograma daquela semana histórica, revela-se algo surpreendente. Jesus cumpriu praticamente toda a sequência desse salmo em questão de dias. No domingo de Ramos, a multidão cantou as palavras do salmo clamando Hosana. Na quinta, ele próprio cantou esse louvor no cenáculo. E na sexta-feira, ele se tornou a pedra rejeitada que traria a nossa salvação suprema. E assim chegamos à sexta e última parte, o sacrifício perfeito que garantiu a nossa salvação. Vamos refletir na profundidade deste momento. O rei e libertador que entoava esse cântico de vitória seria, ele mesmo, o sacrifício sobre o altar. Jesus Cristo voluntariamente permitiu ser amarrado, entregando seu próprio corpo lá na cruz como o Cordeiro perfeito, para quitar de uma vez por todas os nossos pecados. É uma imagem de submissão e de um amor que simplesmente não tem explicação. E é aqui que a gente chega na aplicação mais preciosa para a vida cristã hoje. Preste muita atenção nisso. A salvação do cristão é unicamente pela graça. Todo o que crê que Cristo é seu Salvador e Senhor é salvo. A salvação não pode ser comprada, não depende do nosso desempenho e de jeito nenhum é fruto de mérito humano. Ela foi totalmente conquistada ali, naquele altar da cruz, pelo próprio Cristo. A promessa é clara, é segura, está de braços abertos. Para fechar a nossa explicação de hoje, diante de um amor tão leal e fiel que suportou a cruz e triunfou sobre a morte, fica um convite para cada um de nós. A pedra angular já foi firmada, o caminho está aberto. O convite agora é para descansarmos inteiramente na graça de Jesus, atravessando com alegria as portas da justiça. Fica essa reflexão profunda para a gente guardar na mente e levar para o coração. Até a próxima!